quando se falou de oração aqui pela manhã, reconhecemos que não temos para onde ir, senão restaurarmos a vida de oração e um espírito de oração à igreja. Que não temos chances diante de Deus se um espírito de oração não for restaurado no meio do povo. E penso que não é uma oração qualquer. É um tipo de oração humilhada. É um tipo de clamor angustiado mesmo, pelos que se perdem, pelos que estão se perdendo dentro, pela situação do tempo, do nosso tempo, pela pressão espiritual que estamos sofrendo nesse momento, pela guerra espiritual que todos nós estamos sentindo, pela compressão espiritual que todos percebemos. Nesse momento, eu creio que um espírito de oração precisa ser restaurado à igreja. Naquele nível de Ezequiel 22, o nível que quando o Senhor está com um problema com Israel e resolve julgá-lo, mas que procura quem estivesse na brecha para contender com ele, para discutir com ele a decisão que ele estava tomando de julgamento. Eu creio que esse momento seja o momento desse espírito de oração. Mas isto não vai começar se não começar pelos que lideram. À medida que nós nos tornamos homens de ação e de responsabilidade na casa de Deus, precisamos ser homens de contemplação e de comunhão com Deus. Esse é o único caminho e a única chance de permanecermos sendo igreja nesse tempo de fim. Precisamos ser homens de silêncio, de solitude, de tempo gasto com o Senhor, de intercessão, de oração, de choro e de pranto. Penso que quando um irmão me falou de Isaías 22, eu fiquei muito constrangido com esse texto de Isaías 22. E o texto diz mais ou menos assim: fareis também um reservatório entre os dois muros, 22:11, para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos Exércitos, nos convida naquele dia para chorar e prantear, para a cabeça em silício. Porém, é só de gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Era mais ou menos assim que o Senhor estava reclamando. Estou pedindo para o povo prantear, chorar, e só pensam em comer carne e beber vinho. Eu chamo para prantear, mas eles não conseguem prantear, eles vão por outro caminho. Esse é um texto que me chama muita atenção. Eu não sei se esse pranto ele pode ser produzido por uma palavra. Eu creio que esse pranto tem que ser produzido por um enxergar, por um perceber a nossa situação. Então, quando esses irmãos trazem a situação do momento, a situação do mundo, a situação da igreja, eu não acredito que o sentimento seja
outro, a não ser que Deus nos dê prantos. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia em Neemias 3, depois Neemias 4:19. Temos pensado nessa manhã em duas palavras muito fortes que vieram a nós por Mário e Marcos, sobre essa iminente volta do Senhor, sobre a situação do mundo e como isto alcançou a igreja. Ao pensar sobre toda esta situação que nos faz exultar e levantar os olhos para cima, não nos abater e ficar atemorizados ou com medo, mas levantamos os olhos para cima e hoje se falou, a noiva diz? Vem. E tememos dizer vem, sem consertarmos alguns elementos que precisam ser consertados para que ele venha e, de fato, tenha gozo conosco. Pensamos como a reedificação dos muros de Jerusalém tem a ver conosco e como muitas coisas precisam ser resolvidas. Quando Neemias decidiu reedificar os muros de Jerusalém, ele tomou uma decisão de ir com alguns homens para ver qual a real situação dos muros de Jerusalém. No capítulo 2, no versículo 11 de Neemias, Neemias diz que chegou a Jerusalém, onde esteve 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela fonte e pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu gosto da forma com que Neemias avaliou a situação dos muros. A descrição, primeiro, ele foi com alguns homens apenas para olhar a situação do muro. Foi à noite, ele não queria chamar atenção para ele queria simplesmente saber qual era a situação real. Eu acredito que uma das responsabilidades que temos diante de Deus é fazer avaliações honestas e sinceras da nossa situação. Analisar a situação da igreja, do grupo que nós estamos cuidando, das ovelhas, com uma responsabilidade diante de Deus de analisar com precisão e discernimento. Precisamos analisar com responsabilidade e olhar onde estão os buracos, os furos, o que precisa ser reedificado, com a responsabilidade de olhos de quem enxerga o que de fato precisa. Também fiquei impressionado com a situação que estava, onde ele não conseguia passar, porque os caminhos estavam em monturo, ele não conseguia passar com o seu animal. Não havia caminho, estava tudo estragado. No capítulo 3, me chama a atenção quando
ele se dispôs, e essa disposição de reedificar os muros começa com os sacerdotes. Observem no capítulo 3, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, a reedificarem a porta das ovelhas. Percebem que essa porta é reedificada por sacerdotes. Esse é um grupo à parte que tem a responsabilidade de reedificar a porta das ovelhas. Eu não quero me aprofundar sobre esta questão da porta das ovelhas, mas imagino quem seja a porta das ovelhas. Cristo. Penso que um dos elementos a ser restaurado e reedificado é a centralidade em Cristo no meio da igreja. A centralidade em Cristo, porque se a igreja estiver centrada em algum homem, em alguma personalidade, ela cairá imediatamente em disputas terríveis pelo primeiro lugar. Se ela estiver baseada em temas, rapidamente haverá discussões intermináveis e alguém vai querer ganhar pela dialética, pelo conhecimento, vai apresentar algum outro tema que concorra com este tema. Enfim, a centralidade da igreja é Cristo e precisamos restaurar essa centralidade. Ele é o ápice, ele é a base e ele é o ápice. Ele é o centro de todas as coisas. Nos reunimos por causa dele. A vida que temos é dele, a doutrina é ele, a vida é dele, ele é tudo que nós temos. Ele é a igreja, ele é o nosso fôlego. Não temos nada além dele. Gosto quando os companheiros me falam de Cristo. Gosto quando Rosival me fala de Cristo. Gosto quando Marcos me fala de Cristo, quando Mário me fala de Cristo, porque eu penso que qualquer coisa além de Cristo na igreja sobra. Ele é tudo que temos. Poderíamos cantar aqueles louvorzinhos que cantavam lá os bons batistas aqui. Lá quando éramos criancinhas, na escola dominical. Aquele tipo assim, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Não é simples, mas não diz tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. No capítulo 4, então, de Neemias, no versículo 19, Neemias disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Essa constatação que Neemias fez no momento em que estavam reconstruindo os muros, é uma constatação que nós podemos perceber como uma necessidade de restauração nessa porta das ovelhas. Percebemos às vezes que o tempo vai passando e vamos nos distanciando uns dos outros. Distanciamos porque a obra toma conta, toma espaço, e ela passa a ser mais importante do que os relacionamentos. Cremos que essa restauração
perpassa por uma restauração de Cristo, a igreja, e uma restauração dos nossos relacionamentos. O distanciamento que nós temos uns dos outros pode ser resultado do ativismo religioso. Começamos a trabalhar tanto para Deus que não temos nem tempo para Deus, nem para os relacionamentos com os irmãos. Às vezes estamos tão atarefados que não temos nem tempo de orarmos juntos. Percebem isso? Percebem que nós, como obreiros, estamos tão atarefados na obra que, se pensarmos em orar junto com outro irmão, não temos tempo de orar, porque, na realidade, nós pensamos, então, que nosso serviço é mais importante do que um tempo de silêncio ou um tempo de oração. Vamos ser honestos entre nós, pastores. É fácil orarmos juntos? Temos tempo para isso? Imagine como o distanciamento, resultado do ativismo. Deus nos chamou para ter uma vida ativa, mas Ele não nos chamou para um ativismo religioso. Alguns estão sobrecarregados e cansados. Já não têm mais ânimo e fôlego no ministério. E às vezes perguntam ou dizem que este é o peso da obra. Eu me arriscaria a dizer, há 30 anos nesse ministério, que esse não é o peso da obra. Este é o peso que nós colocamos sobre os nossos ombros, que Deus não colocou. Porque começamos a confiar que nós temos que fazer a obra. Então puxamos de Deus e achamos que Deus colocou sobre nossos ombros o que nós estamos fazendo, correndo de um lado para o outro, e depois nós podemos perceber que o cálculo do resultado do nosso serviço é parco. Alguém disse que um homem de oração consegue fazer mais do que um homem trabalhando para Deus a vida toda. Com pouco tempo de oração, conseguimos mais do que muito tempo de serviço, talvez a vida toda de serviço. Talvez o nosso distanciamento se dá por causa das feridas feitas pelo tempo. Andamos juntos, começamos a ter problemas, não resolvemos bem esses problemas, começamos a ter feridas, não há operação da cruz, porque pela operação da cruz, os filhos da cruz não têm feridas abertas, os filhos da cruz têm cicatrizes, mas não feridas abertas. Mas pelo tempo, o tempo vai passando e as feridas vão ficando, e acumulamos feridas, e alguns já se cansam, já não acham mais prazer e alegria. Talvez algumas esposas de homens de Deus estão dizendo: por que meu marido está nessa? Por que ele está sofrendo tanto por isso? Foi para isso que Deus nos chamou? Para sofrermos tanto pela obra? Claro, teríamos muito a dizer sobre isso, minha irmã. Mas o que eu posso te dizer é que pode ser que estamos colocando sobre os nossos ombros peso que Jesus não nos deu. É claro que Ele nos chamou ao sofrimento, mas o sofrimento que Ele nos dá, e não o sofrimento que nós buscamos. Penso que se tivéssemos mais tempo para uma vida de solitude, teríamos menos peso a carregar na obra. No começo do meu ministério, eu tive um sonho, quando eu estava naquele afã de carregar a obra nas minhas costas. Eu tive um sonho, eu não sonho nada, queria dizer para vocês. Durmo todos os dias e acabo não sonhando nada. Fico feliz quando alguém diz que sonha, porque eu não sonho. Também não tenho visão.
Não enxergo nada. E os sonhos que eu tive durante a minha história, eu sei todos quase. E esse é um deles. Eu sonhava que eu estava num lugar que era uma estrada estreita com pedras lisas. E havia despenhadeiro. E eu estava conduzindo um burro, um animal, com uma carga de sal muito alta. E o burro balançava. O animal balançava com aquela carga amarrada. E ele balançava. Eu pensava que ele ia cair num despenhadeiro, então eu me meti debaixo do burro. E eu empurrava o burro com sal, com a carga. E eu me esforçava debaixo do animal. E quando eu acordei, eu estava molhado de suor, a cama virada aos avessos, e meu coração estava para explodir. E como o Senhor dizia assim para mim, você não vai conseguir. Sai debaixo do burro. Sai debaixo do animal. A carga não é sua. Deixa o Espírito Santo levar a igreja. Alguém, disse que um pastor perguntou para Deus, o que eu faço para que a igreja ande? E depois de ele orar muito, segundo ele, Deus respondeu. E Deus diz a ele, sai da minha frente. O que eu preciso para que a obra ande? O Senhor diz, sai da minha frente. É só isso que você precisa fazer. Você sai da minha frente e eu faço. Eu faço. Quantos querem que Deus faz? Então sai da frente. Sai da frente dele. Como nós podemos sair da frente de Deus? Escolha um tempo de silêncio para ficar a sós com Deus. E depois escolha mais tempo, até que você perca o amor pela audiência e ame o silêncio e a presença dele. À medida em que você vai perdendo o amor pela audiência e o desejo de ouvir a sua própria voz, Deus vai fazendo coisas que nós não conseguimos fazer com nossas próprias mãos. Deus é capaz de fazer coisa. Ousemos deixar Ele fazer as coisas que Ele quiser no meio da sua igreja. Amém? Talvez o maior chamamento de Deus, uma certa vez eu estava escrevendo assim, eu acho que esse tempo todo que Deus me chamou para o serviço, Ele queria fazer uma coisa. Ele não queria fazer nada através de mim, não grandes coisas através de mim, mas todo esse tempo Ele quis fazer em mim. Mesmo que fosse através de situações tão estranhas no meio da congregação, mas como Ele queria fazer em mim. Há tantas feridas, há tantos problemas de amargura em nosso coração, não resolvidos. Eu estou falando exatamente entre nós, pastores. Sentimentos que não estão resolvidos, problemas mal resolvidos, mágoas no coração, ressentimento com companheiros, por dificuldades que tivemos uns com os outros, dificuldade de perdoar e de liberar plenamente. Um dos problemas, uma causa do nosso distanciamento uns dos outros, também pode ser os clãs que se multiplicam no meio da igreja. Eu queria dizer para vocês que eu não acho que a maior causa de divisão da igreja seja o denominacionalismo. Eu não creio. Poderia ter um tempo enorme para dizer o que creio sobre o denominacionalismo e que creio que a divisão não está aí. E que esse não é o ponto da divisão. Vocês querem ver? Entre nós há divisões, há separação no coração. Podemos estar todo mundo junto falando alguma coisa e ter sectarismo.
Podemos estar juntos, como estamos aqui, e ter problemas entre irmãos, relacionamentos quebrados. Então não somos uma denominação, entre aspas, e podemos nos declarar completamente juntos porque cremos nas mesmas coisas, e mesmo assim termos separações absurdas, sentimentos absurdos, sectarismo, disputa, ódio, ciúme, inveja, sentimento faccioso, sentimento de ser o melhor, de fazer o melhor, críticas, acusações. Podemos? Pode acontecer isso? Clãs, grupos fechados. Grupos fechados que você tem que pagar pedágio para entrar. Tem que fazer inscrição, mandar fazer avaliação de sua ficha, ter um tempo de apreciação. Esses grupos fechados podem ser os grupos sacerdotais, podem ser os grupos de afins, porque gosta do mesmo time, tem desejos iguais. E podemos estar separados por sentimento de crítica, sentimento de murmuração, por contaminação da amargura, porque nenhum amargo fica calado. Todo amargurado precisa de alguém para conversar, para desabafar. E a amargura contamina. Olha, você pode até dizer que sua amargura é sincera. Você realmente foi magoado, foi ferido, e eu até acredito que muitas dessas amarguras são reais mesmo. O cara sofreu uma injustiça. E daí? Porque nós sofremos a injustiça, nós precisamos fazer câncer no corpo? Porque nós sofremos injustiça, nós precisamos aglutinar pessoas para matar o corpo? Não tem algo que mate mais o corpo do que câncer. Células que se desenvolvem desordenadamente no corpo, que não trabalham a favor do corpo, que não têm um sentimento a favor do corpo, mas que o seu sentimento é de orgulho pessoal, busca seu próprio interesse, quer defender a sua causa e não a causa de Cristo. Podemos estar separados por uma atitude divisiva no coração. Há alguns, e não pensem, irmãos, se nós formos analisar Judas 11, um dos caminhos que Judas fala é o caminho de Coré, de Corá. Lembram? Lembram como é que era o caminho de Corá? Era o caminho da divisão. E Corá, se você vai a Números 11, você vai perceber toda uma situação que estava no coração de Corá. Ele tinha um sentimento de salvador da pátria. Tipo assim, Moisés está pensando que é senhor do povo. Eu vou dizer ao povo que não é bem assim. E ele vem com um argumento interessante. Todos somos de Deus. Por que só você quer dizer o que nós vamos fazer? Ele discutiu com Deus um chamamento. Deus não gostou disso. E Deus discute com Moisés o que fazer. Tipo, vou destruir tudo aí, acabo com tudo. Acabo com tudo. Moisés, não, por favor, não. Por favor, não. A diferença de um pastor para um mercenário. O pastor ama as ovelhas. Na hora que Deus discute, vou destruir, ele não tem coração para deixar Deus destruir. Ele ama as ovelhas. Quanto ao mercenário, ele ama a si mesmo. Ele não tem preocupação com as ovelhas. O interesse dele é pessoal.
Ele tem interesse de crescer, de ser visto. O desejo dele é dominar. Esse sentimento é satânico. É de Lúcifer. Esse caminho é um caminho que nós precisamos ter cuidado como pastores, porque Satanás não lançará a mão a qualquer tipo de homem. Este tipo de homem terá que ser homem de posição forte, moral conhecida, reconhecido. Não é qualquer tipo de homem que Satanás usa desse serviço sujo. Ele usa homens graves, de vontade de ferro, mas que amam a si mesmo e que no seu coração estão montados no seu próprio orgulho. Eles não soltam a liderança, porque eles amam a liderança mais do que a Deus e do que as ovelhas de Deus. Tudo que eles desejam é se destacar. Nunca eles vão para o fim da fila, nunca. Alguém diz que Satanás tem armas. Esse que diz que Satanás tem algumas armas, diz que viu, teve visão. Eu vou na visão dele. Acusação, crítica, fofoca e difamação. Este homem disse que Satanás usaria isto contra a igreja nos últimos tempos e que destruiria a vida de muitos, inclusive de muitos homens de Deus, porque tudo que Satanás quer fazer é dizer: faça com que eles parem o que estão fazendo. Faça com que eles parem o que estão fazendo e atendam à crítica, à difamação. E eles param mesmo. Satanás consegue nos tirar de tempo, de campo, de serviço, com armas simples. Simples. Gostaria de fazer algumas considerações aos irmãos. E meus companheiros fiquem à vontade para dizer a hora que devo parar. E se vocês também, eu gostaria de falar até onde houver unção para falar. E apenas para dizer o que creio que Deus está nos dizendo nesta tarde. Amém? Queria dizer também, diante do Senhor, Ele sabe disso, que me sinto em temor e tremor em falar estas coisas. Não me sinto absolutamente nada. Não tenho capacidade de estar. O que creio é que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E pelos méritos de Cristo estou aqui. Não por meus, nem para falar para os meus irmãos, meus amados irmãos, meus pastores, a quem eu tenho entregue a minha vida e respeito. O que eu creio é naquela parábola do pai amoroso, aquela parábola que Jesus fala do pai amoroso, lembram? Lembram daquela parábola do pai amoroso? Sabe qual é a parábola? Qual? A do filho pródigo. Todo mundo fala do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Todo mundo fala do filho pródigo, mas por que não lembra que o pai foi tão amoroso que recebeu aquele filho, amou, lhe deu anéis e recebeu um indigno? Ele é o pai amoroso. Amém? Ele é pai amoroso. Ele é pai amoroso. Ele é pai amoroso. Ele é pai amoroso. Aleluia! Quantos não percebem que Ele é um pai amoroso? Pensem. Talvez das mais fortes descobertas que fiz na Bíblia. Observe. Vocês vão rir de mim. Uma das maiores descobertas que eu fiz na Bíblia. Capítulo 17 de João. Vocês vão rir de mim. Eu gostaria que vocês rissem. Eu estava lendo as Escrituras. Em João 17. E cheguei assim.
Versículo 23. Vou perguntar. Eu vou perguntar como pergunta Mário. Vocês estão comigo? Ainda? Acordaram? Amém? Estamos juntos. Então vamos lá. Ó. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Pensa que todo o tempo da minha vida eu parava nesse versículo aí. Até que eu consegui ler o versículo mais. E os amastes como amaste a mim. E eu pensei, como assim? Como assim? Deus me ama como ama Jesus? Como assim? Como assim? Como Ele pode me amar como ama seu filho amado? Como assim? Como Ele pode nos amar tanto como ama Jesus? Nós somos profundamente amados por Ele. Ele é um Pai que nos ama profundamente. E como diz Bernard Menning, ama furiosamente. Eu nem quis ler aquele livro de Menning, porque eu achava, como ama? Furiosamente. Mas não é furiosamente? Não é furiosamente um amor desse? Quantos se sentem dignos desse amor? Quantos de nós se sentem dignos desse amor? Ele nos ama como ama Jesus. Ele nos ama como ama Jesus. Ele ama nós. E não ama os nossos resultados, não faça conta dos seus resultados, Ele não está nem aí para os seus resultados, Ele ama você, Ele sabe o que mais Ele quer de nós? Intimidade, amizade. Ele não está aí para os nossos serviços, o nosso serviço será resultado da nossa intimidade com Ele, e não ao contrário. Ele não terá intimidade conosco por causa dos nossos resultados. Ele nos dará resultados por causa da nossa intimidade com Ele. Quantos creem assim? Então, por que temos tão pouca intimidade, gente? Temos tão pouca. Oramos tão pouco, muitas vezes. Gastamos tão pouco tempo. O serviço nos absorve tanto. Falei um dia para o Vanginho aqui. Houve um tempo que nós queríamos marcar lá para ir para Marrocos, para lá, para alguma montanha daquela, para orar. Carlos Cardoso, não sei mais quem, João, Manuel, e ficamos naquela de orar pela obra. Acabamos nos encontrando em Belo Horizonte para orar um pouco. E aí, de repente, nosso serviço toma conta de nós, nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos mais tempo para sair de um lugar, para nos encontrar, para passar 5, 10, 15 dias em algum lugar, em alguma caverna, em algum buraco, orando, clamando, ou plenamente em silêncio para ouvir a sua voz, mas nós temos muitas tarefas a fazer. Meus queridos e amados irmãos, queria dizer para vocês, nessa noite, para nós, o amor é a essência da igreja. O amor é a essência de vida da igreja, tanto dele para conosco, quanto de nós para com o nosso irmão. Vocês sabem que nós temos vivido um tempo de cristianismo terapêutico, não? Esse cristianismo aí que traz o desenvolvimento social, a gente cria bem os nossos filhos. Esse tipo de cristianismo, tudo vai dar certo, né? Alto astral, onde é claro que nós não somos tão assim, mas que na realidade nós queremos um resultado de que as pessoas saiam de perto de nós um pouco mais para frente, né? Assim, mais animada, mais com astral mais alto, né? O cristianismo não se importa com nada disso. O verdadeiro cristianismo não se importa que as pessoas fiquem com alto astral.
O cristianismo verdadeiro se importa em coisas mais profundas, se importa que o homem se renda a Cristo e que Cristo seja o Senhor desse homem. E possivelmente ele tem que sair cada vez mais triste de perto de nós e das nossas palavras. Porque a mensagem que bajula os pecadores não os salva. Mas nesse cristianismo terapêutico, sacam desse cristianismo a cruz. Precisamos de um renovado compromisso com a mensagem da cruz. Se quisermos continuar sendo igreja, nós precisamos de um renovado compromisso com a mensagem da cruz. É esse o único canal estreito para permanecer como igreja. É um canal estreito, pode saber. Essa renovada mensagem da cruz. Por quê? Porque a mensagem da cruz ela não é somente substitutiva, ela é inclusiva. Então, essa mensagem da cruz não só me substitui, Cristo não só me substitui, Ele não só paga os meus pecados, Ele não só paga a minha dívida, Ele me inclui na sua morte, me mata. E me mata para o meu ego, porque aquele Jesus que derrubou Paulo do cavalo, derrubou ele do seu ego. Quando derrubou ele, levou ele para onde? Para onde? Levou ele para o deserto da Arábia. Não levou ele para a audiência. Ele queria fazer um trabalho com Paulo. Tirar a necessidade de audiência, de ser aplaudido. A cruz combate o ego. Porque o evangelho do louvor pode gerar uma praga. A praga do orgulho espiritual. O orgulho espiritual é aquilo que Deus odeia. Deus odeia. Antigamente eu ficava dizendo assim, eu não sei se é verdade, não sei se é verdade. Eu acho que é. Não sei. Sinceramente eu não sei. Deus prefere. Alguém me disse isso, eu não sei se é tudo isso, mas eu acho que sim. Deus prefere um santo. Não, Deus prefere um pecador humilde do que um santo orgulhoso. Não sei, eu não posso ficar aqui dizendo que eu tenho intimidade com Deus, que Ele me fala aos ouvidos todo dia. É que eu entendo a cabeça de Deus, eu não entendo a cabeça de Deus. Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Mas uma coisa é certa. O orgulhoso que se bateu por lá, Ele mandou sair. Ele disse, aqui não dá. E não dá para você... E não dá para todos que você contaminou. Porque um orgulhoso, na liderança, ele é terrivelmente perigoso. Ele contamina. Ele contamina quando ele destaca os erros dos outros e apresenta soluções que são dele. A vida da igreja, irmãos, só se aprofunda na confiança mútua entre os irmãos. A igreja vive se não tivermos desconfiança uns com os outros. Vamos ser livres. Vocês sabem que eu acho que aquele negócio de Neemias não passar com o seu cavalo ou com o seu animal, porque estava os caminhos em monturo. Eu às vezes penso que o Espírito Santo não tem muita liberdade de circular em nosso meio. Porque há muitos relacionamentos quebrados. Porque há muitos problemas entre irmãos. Há guerra subterrânea. Existem guerras subterrâneas. Coisas que não são vistas. Indiferença. Atitude de rejeição, de ódio. Ódio com suas facetas. Eu não gostaria de que isso nos trouxesse peso de acusação. Mas há dois sentimentos advindos do amor.
de pertencer ao outro e o desejo que o outro vá mais longe. Porque o amor é paciente, correto? O amor é prestativo, correto? O amor não é invejoso. O amor não se ostenta. O amor não enche em orgulho. Não faz nada de inconveniente. Não procura seu próprio interesse. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com injustiça. É preciso muitas mortes para se encontrar esse amor, tá? Podem ficar tranquilos que quando nós lemos isso, nós pensamos assim, então, uai. E pior é quando eu comecei a ler João, e que João faz algumas considerações que eu falei, então, João, você quer dizer o quê? Que eu não sou filho de Deus? Vejam 1 João 4. Eu resolvi ler 1 João e ler, e depois tirei os capítulos e fiz os versículos corridos. Então, 1 João 4, versículos 7 e 8. Aqui seria o versículo 70 na minha Bíblia. Aí João diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não, João. Eu estava até achando que João era o apóstolo do amor. Quando eu li isso, não, você não é o apóstolo do amor, João. Como você está dizendo o que aqui? Sabe o que João está dizendo? Que se você não ama, você não é nascido de Deus. É isso que ele está dizendo. E Paulo define o que é amor. E Paulo diz que o amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não incha em orgulho, não faz nada de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita. Eu sei que eu preciso da cruz para que meu coração faça essa passagem. Eu sei que eu preciso morrer para meu ego, para que meu coração faça essa passagem e eu possa amar. Então Jesus me oferece uma cruz diariamente. Ele toma a sua cruz todos os dias. Porque as nossas amizades podem cair num clube medíocre e nós podemos pensar que isso é amor. Nós amamos algumas pessoas que fazem parte do nosso clã. E nós podemos pensar que isto é amor, isto não é amor. Vamos a João 1. João 1, 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Irmãos, não podemos, 1 João 1, 3 e 4, não podemos nos conformar com uma vida de igreja onde os nossos relacionamentos são mera camaradagem. Não podemos nos conformar com isso, que os nossos relacionamentos são baseados em gostos afins. Eu gosto disto, então eu me relaciono com quem gosta disto. Os nossos relacionamentos no corpo de Cristo se baseiam na comunhão do Pai, na comunhão do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Nossos relacionamentos não se baseiam em gostos, não se baseiam em gostar do mesmo time, das mesmas coisas, da mesma comida, sei lá o quê. Nossos relacionamentos se baseiam no sangue do Cordeiro. Somos filhos do mesmo Pai por causa do sangue do Cordeiro. Não importa o que o irmão gosta ou deixe de gostar, nós somos um em Cristo Jesus. E o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Não são por gostos humanos. Se nós nos deixarmos guiar pelas nossas emoções, depressa haverá clãs
no interior da igreja. Não será mais um corpo, mas pessoas mais ou menos fechadas entre si. Não é difícil encontrar grupos fechados no meio da congregação, de jovens, sei lá o quê. É claro que a gente tem medo, foge. Efésios 4, conhecido o texto. Efésios 4, 1. E Tiago 4, 1 e 2. Efésios 4, 1 a 6 diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Tiago 4, 1 e 2. Eu me lembro que quando eu ouvi o Evangelho do Reino, eu fiquei muito animado. Muito animado com unidade, muito animado com tudo. Eu me lembro que fui procurar um pastor na cidade, um pastor reconhecido na cidade. E eu fui muito alegre dizer para ele: olha, Deus tem uma igreja na cidade. E você sabe, queria me relacionar, conhecer você melhor. Eu me lembro que ele me disse assim: com os pentecostais, eu sou só no céu. Aqui, eu fiquei assim, olhando, eu estava no escritório dele, eu fiquei, ele deve estar falando com algum pentecostal, né? Eu não sou pentecostal, mas eu pensei, comigo. Ele está falando comigo. Que só no céu. Tudo bem. Será que não tem alguém que nós olhamos e dizemos, só no céu eu vou me relacionar com ele? Será que tem? Então, se tem, tira seu cavalinho da chuva. No céu você não vai. Claro. Não é no céu que nós vamos resolver isso. São elementos que o Senhor nos uniu aqui. Nós vamos sair daqui unidos. Não vamos chegar lá para resolver problemas entre irmãos. É o que está em Colossenses 3. Assim como Cristo vos perdoou, é isso que está escrito em Marcos 11, 25. Quando vocês estiverem orando, o que faz? Perdoe. Está aqui um elemento para a oração. Diz que para a mulher e o marido tiverem problemas, até as orações vão ser impedidas. Só que em Marcos 11, 25, ele diz que quando você for orar, perdoe. Eu acho que Deus está nos convidando, sabe para quê? Antes de continuar, para sermos pessoas fáceis, nobres, fáceis de perdoar, fácil de soltar. Na vida, muitas pessoas vão nos fazer muitas coisas. Aliás, nós como pastores devemos estar todo mordido, né? Porque você sabe que ovelha morde. Uma certa vez eu fui tratar com uma irmã e ela começou a ficar nervosa e começou a dizer coisas. Eu falei para ela, você vai me morder? Se você vai me morder, eu não vou tratar você como ovelha, então eu preciso saber como é que eu vou tratar você. Você vai me morder? Você está me mordendo. Você é ovelha de Cristo. Estou tratando com você e você está mordendo. Mordendo quem está cuidando. O que eu quero? Quero ser o melhor. Não precisa me morder. Mas nós não temos ferida aberta. A cruz cicatriza. Nós temos cicatrizes. Você pode dizer assim, essa aqui foi Ana. Essa aqui foi José. Queridos,
Quantas situações tivemos no meio da igreja que machucou, que doeu, que tirou horas de sono? Perdoe. Falar isso para pastores? Exatamente. Eu vou insistir em dizer, perdoe. Amém? Perdoe. 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 Amém? Perdoe. Não retalie. Não traga retaliação porque te fizeram algo. Trate a ovelha como ovelha de Jesus. Deixe que Deus julgue esta ovelha, mas você não julgue a ovelha. Lembro-me de um dia que fui a uma mulher que estava conosco, e lá há muito tempo, talvez Rosival já vai lembrar disso, e ela estava conosco, e essa mulher deu uma de profetisa, e começou a criar uma confusão, e chamou algumas mulheres, e aquele esquema era um esquema de divisão na igreja. E nós, naquela época, orávamos mais, né, Oswaldo? 5 horas da manhã, estava todo mundo lá de joelho, com a cara no chão. Aí o vizinho perguntava, o que fazem essas mulheres aí com essa cara no chão e com a poupança para cima? Disse, oram. Oram. E nós orávamos mais um pouco. E eu fui conversar com essa mulher. E ela disse, eu só ouço o Senhor. Aí eu disse, agora, o Senhor. E o Senhor fala comigo, e não sei o quê. E eu disse a ela, tá bom. Eu vou te dizer uma coisa, querida. Eu acho que o Senhor vai te dizer quem Ele escolheu nesse lugar. Eu não posso dizer, mas Ele vai te falar. Uma semana depois eu estava numa reunião, falando, e alguém me disse assim, fulano de tal, está no hospital, querendo falar com você, urgente. E quando eu cheguei lá, ela estava morta. Eu falei, mas senhor, não é... Ela chegou a falar, ela conseguiu falar com Rosival, e ela pediu perdão. Ela pediu perdão numa noite, no dia seguinte ela deu entrada no hospital, e eu soube, um médico com 20 anos de medicina, ele disse, tentamos de tudo combater essa infecção. Eu tenho 20 anos de medicina, nunca vi uma infecção generalizada tão terrível igual a essa. Eu digo para vocês assim, quando o Senhor Jesus derrubou Paulo do cavalo, ele disse o que a Paulo? A Saulo. Saulo, por que me persegues? Mas Paulo está perseguindo quem? A igreja. E sabe, a igreja é ele. Por que me persegues? Eu gostaria que que Deus restaurasse em nós uma noção grave de que Ele tem o governo sobre a sua igreja. Você não está na mão do povo, você não está na mão de fulano ou de ciclano, você está na mão de Deus. É exatamente isso que João precisava enxergar quando estava na ilha de Pátimos. Ele pensava que ele era o apóstolo que estava na ilha de Pátimos, exilado, e que a igreja estava solta. Porque nós temos uma sensação de que a igreja sem nós não vai. E Jesus se mostra a ele, aquele que anda entre os candeeiros e tem os castiçais na mão. Sabe o que ele está dizendo? Você está na ilha de Patmos, você está exilado. Eu não. Eu estou livre. Eu estou no meio da minha igreja. Eu tenho o governo de tudo. Deus tem o governo de tudo. Aleluia! Ele tem o governo da sua igreja. É essa a nossa confiança.
Vamos aplaudi-lo. Ele tem. Ele tem o governo mesmo. O governo é somente dele. O negócio é que a gente pensa que dividimos com ele alguma coisa, que de repente nós somos muito importantes, e aí começamos a sofrer demais, carregar demais um peso que ele não nos colocou. Tiago 4. E eu vou partir para tentar terminar. Vamos dizer assim, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. O tempo vai passando e a gente vai conseguindo entender, vamos descobrindo de onde vêm os conflitos. Os conflitos no coração dos seres humanos, as angústias e os sofrimentos internos. Sabe de onde vem? Vêm essas guerras? De que origem vêm essas contendas? Vem do desejo de mandar. Vem do desejo de mandar por questão de honra, de prestígio, de admiração. Vem do desejo de provar alguma coisa às pessoas. No interior de cada ser humano existe um rei tirano chamado ego. Esse rei quer o poder. Ele quer o comando. Ele quer o prestígio. Ele se agarra à necessidade de dominar, de ser superior. Ele teme a crítica. Ele quer controle. Ele quer sempre ter razão. Ele quer ganhar a discussão no argumento. Ele quer que nossas ideias prevaleçam. Essas tendências podem ter máscara de virtude, de espiritualidade. A rivalidade ou o ciúme se desenvolve dentro de nós. A necessidade de admiração é uma força terrível de destruição. Podemos disputar a admiração com a nossa esposa, inclusive, a admiração do nosso filho, dos filhos. Podemos disputar a admiração com os companheiros. Mas isso pode não ser visto, isso pode ser subterrâneo. E vocês sabem que é uma das coisas mais difíceis de confessar. Podemos confessar coisas absurdas, mas às vezes é difícil dizer assim: eu ciumei, eu tive inveja, eu desejei, eu disputei com você no meu coração. Difícil, não? Gostaria de que fôssemos ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 34. Diz assim: eu, porém, não aceito humano testemunho. Versículo 34. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele diz: olha, eu não aceito o aplauso humano. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês sejam salvos. E tem hora que eu pergunto, aí como eu não sei nada de grego, nem tenho aquele negócio que vocês têm aí. Mas quem tem? O que é isso mesmo que ele está dizendo, sejais salvos? É a mesma coisa? Então, ser salvo de quê? Do quê? Do que Jesus está dizendo que seríamos salvos? Sabe o que eu imagino? Eu imagino que ele está dizendo: vocês vão ser salvos de vocês mesmos. Vocês vão ser salvos do ego. E aqui no versículo 41, ele diz: eu não aceito glória que vem dos homens. Versículo 44, ele diz: como podeis crer vós que aceitais glórias uns dos outros? Contudo, não procurais a glória que vem de Deus. Vocês já pensaram, irmãos, se nós formos livres da necessidade de admiração e de aplauso, quanto de paz teremos?
Quanto de paz teremos quando pensarmos assim? O meu juízo vem de Deus. Porque é muito interessante querer que as pessoas pensem que nós somos o que Deus sabe que nós não somos. Querer que as pessoas pensem que nós somos o que Deus sabe que nós não somos. Por quem nós seremos julgados? Não precisamos dar uma de espiritual. Não precisamos criar imagem para ninguém. Não precisamos sustentar uma imagem para as pessoas. Que nós sabemos que Deus sabe que nós não somos aquilo que estamos apresentando. E quando nós criamos essa imagem, nós vamos ter que sustentar ela de todo jeito. Escorar ela. Quando ela começar a despencar, nós começamos a mentir. Porque quando ela começa a despencar, o que nós vamos fazer então? Escorar. Temos que pôr escora para que todo mundo mantenha nos vendo como nós apresentamos que somos. Sabe o que nós somos, gente? Nós não somos nada. Nós somos erva. Seca-se a erva e caem as folhas. Mas a palavra do Senhor é para sempre. Sabe o que nós somos? O que as pessoas... Olha, quem está falando aqui é um homem que Deus tem tido muito trabalho. Eu já solicitei a cruz de hoje, já solicitei a de amanhã. Porque eu não posso ter vácuo entre uma cruz e outra. Então eu já solicito logo a de amanhã, para não dar vácuo. Está falando sobre isso? Eu poderia dizer o que Deus disse para São Francisco. História. Diz que ele falou assim: Senhor, mas tem outra pessoa melhor que eu para fazer isso. E o Senhor disse: eu sei. É porque eu vou usar você, porque quando as pessoas olharem para você e ver o que eu fiz, o que está fazendo, as pessoas vão dar glória a mim, porque sabem que não foi nada de você. E se eu fizer para o fulano, então todo mundo vai dizer: fulano realmente é capaz de fazer. Eu penso que algumas coisas que Deus faz, Ele fala assim: estou fazendo isso aqui por você para que todo mundo fique glorificando a mim e diga assim: puxa, como é que acontece isso com aquele sujeito? Ele opera em nós segundo a eficácia do seu poder. Ele não opera em nós segundo a nossa força. Aleluia. Aleluia. Precisamos de homens livres, pastores livres, sem desejo de aparecer, de ser notado, de ser visto, de ser destacado, de ser reconhecido, que não disputa com nenhum dos seus companheiros, que estará onde Deus o colocar, seja no vale, seja no ápice. Se estiver no ápice, não se gloria, e se estiver no vale, não murmura. O vale será levado como um lugar de glória. E passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial, diz o Salmo 84. Passando pelo vale árido, lá no vale, o que aquele que está no vale diz? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. E quem está no ápice, fala o quê? Glória ao Senhor. A Ele seja dada a glória na igreja para sempre. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Tudo que temos é dEle. A igreja é dEle, os discípulos são dEle. Os dons são dEle. A glória é dEle. E nos escondemos e nos gloriamos na sua cruz. Se somos abatidos pelo Senhor. Nunca diga que alguém te abateu. Nunca.
Davi, o homem que diz ser segundo o coração de Deus. Lembra quando Simei resolveu xingá-lo? E que um dos valentes disse, mata esse homem rapidinho, corta o pescoço dele, isso é um cão. Davi é um homem de guerra. E Davi disse, não. Deixa. É Deus que está fazendo isso. Deixa ele falar. Deixa ele fazer. Isso sossega a alma. Não é o homem que faz. Você está na mão de Deus. Seu ministério está na mão de Deus. Não o ame mais do que a Deus. Deus pode te abater. E possivelmente Ele vai nos ensinar coisas grandes, nos abatendo. Ou Ele pode nos colocar no ponto mais alto. Não importa. A glória é só dEle. É Ele quem está fazendo. É para Ele que nós servimos. Essa é a conformação da cruz. E é isto que nos traz paz. Aleluia. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que nós sentimos é porque servimos ao Senhor que controla todas as coisas. Ele controla a nossa vida. Tem tempo. E eu não sei o que é deixar de dormir por causa de problemas. Dormir por outras razões. Mas sempre fui um homem ansioso, que lembro-me se alguém dissesse para mim, olha, fulano falou mal de você assim. Eu quero então me defender, quero mostrar que eu tenho razão. Até que um dia, o Senhor claramente me falou, o morto tem paz, Eliseu. Sabe o que você não tem paz? Porque você é um homem vivo. Você precisa morrer. Você precisa solicitar a cruz e morrer para que você tenha paz. Aí esses dias conversando com o Marcos estava conversando uns negócios comigo, que tal. Aí eu pensei, vou testar se eu vou dormir ou não vou dormir. Aí eu dormi. Aí quando eu dormi eu pensei assim, puxa, então a cruz funciona mesmo, hein? Ela diz assim, você não precisa se defender de nada. Eu sou a sua defesa. Você não precisa brigar pela sua imagem. Eu defendo. Ou não. Ou não. Ele não é obrigado a defender nossa imagem, ou é? Com certeza não. Nós somos para a glória dele. Quando somos mortos, temos paz. Olhei no Novo Testamento, quantas vezes se fala de paz, fiquei abismado. Teve um dia que eu fiz um encontro caseiro só para falar de paz, porque olhei, o Deus é Deus da paz, Jesus é da paz, Ele saudava com a paz e deixa-vos a paz e tem paz. Temos paz. Temos paz uns com os outros. Aleluia. E Ele diz, estende paz uns com os outros. Aleluia. Vamos cantar essa musiquinha, eu paro. Essa paz, musiquinha. É porque essas musiquinhas assim antigas que nós cantávamos quando era criança, entendeu? Essas musiquinhas que diz tudo. Diz tudo. Diz tudo. Diz como criança, diz como Jesus disse. Se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem entrar no reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus, homens cheios de si mesmos, cheios do ego. Não podem entrar. Tem que se tornar como criança. Vamos falar assim, somos um bando de crianças, né? Não é crianças no entendimento. Somos crianças na maldade, na perversidade. Amém? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho a circunstância, não. Olha o seu amor.
Não olho circunstância. Alegre estou.